Olá, olá, colegas, como estão? Hoje a nossa aula vai ser sobre sociologia e religião. Será que a pergunta que move a aula hoje, será que tem como nós analisarmos a religião, né, o fenômeno religioso através da ciência? É uma questão boa, né, de se perguntar, porque a princípio parecem opostos, né, religião e ciência, cada esfera, enfim, não se toca ou não deve se tocar, mas na verdade não, a gente vai perceber que sim, tem como analisar o fenômeno religioso como uma instituição social, da aula que a gente viu anterior, a partir da sociologia ou das ciências sociais. Valeu, vamos ver. Então, colegas, dando início à nossa aula, o que nós temos que partir do princípio é que a partir de agora nós trabalharemos a religião não pela fé, não pela crença, não, mas a gente vai tentar entender a religião como um fenômeno social, né? Como uma instituição social, uma instituição que é passível de ser analisada pelos critérios científicos. E por isso nós veremos dois autores que são fundamentais, cada um em suas perspectivas, né? Que trabalham a religião dentro dessa base, né, de uma base científica. Ou seja, eles vão analisar o fenômeno religioso. Então vamos lá. Ainda é necessário lembrar que a religião é uma das dimensões da cultura e serve ao indivíduo, né, como fonte de concepções sobre o mundo. Estão em seu princípio a vontade de crer das pessoas e da construção de uma manifestação coletiva com base na crença, não é? A religião é também uma instituição social, como eu havia dito antes. Existe ao longo da história e nas mais diversas sociedades, e exerce um padrão de controle social e uma programação da conduta individual. Dessa forma, ela apresenta características próprias das instituições sociais, como a coercitividade, é exterior aos indivíduos, possui uma objetividade e um valor histórico, né, uma historicidade. Seguindo o nosso caminho, meus colegas, na tentativa de perceber, de compreender a religião, né, como um fenômeno social, acho que um dos primeiros nomes que nós podemos lembrar é de Emile Durkheim, né? Ele foi um dos primeiros pesquisadores a trabalhar sobre essa temática, dar um grande peso para essa temática. Inclusive, né, em 1912, ele propõe um livro denominado As Formas Elementares da Vida Religiosa, ou seja, isso exige um peso dentro da sociologia, dentro das ciências sociais, né? Essa obra, que é uma das principais diz, né, que é uma das principais funções sociais da religião é manter a coesão social, a união entre os grupos, a união dos membros de uma sociedade. Ele percebia isso em sua época. Dessa forma, né, a religião asseguraria a estabilidade da sociedade por meio de relações, né, harmoniosas entre seus integrantes. Ou seja, a religião tem um papel fundamental nesse contexto social, né? Então, para Durkheim, a religião consiste em um sistema de crenças e como também de práticas relativas ao sagrado que une indivíduos em uma comunidade moral, regida por princípios e valores específicos. O fundamento da religião, então, não estaria no sobrenatural, na ideia de um Deus. Não, o Durkheim percebe outro valor, né? Mas na distinção entre os conceitos de sagrado e profano. O Renato Ortiz, um outro pesquisador mais contemporâneo, falando sobre essa temática, ele define o sagrado da seguinte forma, né? Abre aspas aqui. O sagrado é algo que se acrescenta, se sobrepõe ao real. Trata-se de uma realidade de segunda ordem. Uma interpretação possível é considerá-lo dentro de uma perspectiva restrita aos universos religiosos, ou seja, a oposição sagrado e profano nos remeteria exclusivamente ao tema da religião. Então, a religião tem por si não a ideia de um Deus, né? Mas a ideia, né, dessa dicotomia para Durkheim entre o sagrado e o profano, por outro lado. Então, para ele, para o autor, né, para o Durkheim, o sagrado e o profano são duas qualidades opostas, heterogêneas e constituem uma dicotomia mais profunda do que a separação entre o bem e o mal, espécies contrárias do mesmo gênero. Dois pontos, né? O sagrado possui uma natureza inteiramente distinta do profano, como se fossem constituídas de matérias incompatíveis. Então, para Durkheim, a religião satisfaz as necessidades do ser humano, como a curiosidade, o desejo de segurança, a tendência à vida em comunidade, os problemas de consciência e o estabelecimento de normas sociais. São temas que escapam ou extrapolam a ciência. Nesse sentido, a religião ela tenta buscar, né, Durkheim compreendia a religião com outros meios, através compreendido como um fenômeno social, a religião aqui ela ocupa um outro espaço, diferente do espaço da ciência.
Galera, outro pesquisador de suma importância que aborda essa interface, né, entre religião e sociologia foi Max Weber, né? Este autor compreendia o comportamento religioso como uma dimensão social depositária de significados culturais. E por meio desses significados, os indivíduos e coletividades interpretam sua condição de vida, constroem sua identidade e assim atuam na realidade como um todo, né? O Weber ele escreveu um livro em 1905, né, denominado de A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que é um dos trabalhos mais conhecidos deles, que foi o ponto de partida de seu estudo de religião e visava mostrar o papel desempenhado na origem e desenvolvimento do capitalismo moderno pela ética calvinista. Ou seja, ele estava tentando entender, né, nesse livro, como é que a religião influencia no surgimento de um sistema de produção, né, que é o capitalismo. O Weber ele perguntava-se sobre a existência de relações entre religiões e a conduta das pessoas na esfera da economia. Ele mostrou nesse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a proximidade entre os valores apregoados pelo protestantismo e a moral veiculada pela sociedade capitalista moderna. Então, nessa obra, ele defende que o surgimento do espírito, que ele chama de espírito do capitalismo, né, que seria um conjunto de qualidades intelectuais e morais indispensáveis à racionalização econômica, foi possível graças a algumas qualidades exaltadas e defendidas pela religião protestante, né? Ele chama atenção, né, que para ele, o calvinista, né, o membro dessa religião, ele é uma pessoa, em sua atuação mundana, ele jamais ele se via como um eleito de Deus, né? Então, por isso, ele buscava indícios dessa eleição na sua vida terrena e os encontrava na prosperidade e em seus empreendimentos, né, na economia, mas não lhe permitindo desfrutar do ócio em consequência de seu êxito ou usar o dinheiro na busca do luxo ou prazer. Não, ele desenvolve um termo que ele chama de ascese mundana, né? O calvinista, nesse sentido, ele atuava sempre na ideia de uma produção, de uma constante atuação, nunca no uso do dinheiro dado ao ócio, nunca no uso do dinheiro dado ao luxo. Assim, né, para ele, era obrigado a reempregar o dinheiro em negócios, e a formação do capital ocorre em empregar, né, essa constante, essa consequência dessa obrigação ascética. E assim, talvez, né, sempre talvez, conseguir um lugar, né, ser um eleito nessa busca divina. O que isso quer dizer? Basicamente, que existe uma conduta, uma série de ações que esses calvinistas, protestantes, calvinistas, eles tinham que realizar, que fez com que fosse possível o surgimento, né, de um sistema capitalista. Então ele via nessa interligação entre religião e ciência uma possibilidade de interpretação, não uma possibilidade de interpretação da ciência enquanto um fenômeno social. A partir disso, como é que um sistema influencia o outro? Então, colegas, para finalizar esse vídeo, o que nós percebemos é que sim, é possível analisar a religião a partir de critérios científicos, né? Utilizando os exemplos tanto do Durkheim quanto do próprio Weber, nós percebemos que a religião ela ocupa um papel fundamental na estruturação, né, do pensamento científico, em especial o pensamento sociológico. O que a religião representa na vida dos sujeitos e das coletividades pode ser sim analisado a partir de preceitos e fundamentos científicos. O que nós não podemos levar em consideração é a nossa fé particular e a partir disso construir um preceito científico, porque isso já vai ser enviesado. Isso não é papel da ciência, e sim, obviamente, do senso comum, como nós já vimos em outro vídeo. Cada um desses dois pesquisadores, eu poderia ter trago aqui muitos outros que trabalham a religião de formas diferentes, utilizaram de conceitos específicos, de metodologias específicas para trabalhar determinados pontos na religião, né? Se Durkheim previa o fundamento, eu vou dizer assim, cultural, simbólico, o Weber pressupõe uma atuação prática e econômica da religião. Enfim, cada pesquisador possui assim o seu viés, né? Possui assim a sua forma de analisar a religião.
E isso é muito positivo para as ciências humanas de forma geral, porque, querendo ou não, a religião ainda é uma estrutura que fundamenta o pensamento, uma estrutura que está presente na vida dos sujeitos e que constrói, né, caminhos e possibilidades de atuação das pessoas em sociedade. Galera, muito obrigado por tudo. Boa noite.